Muito olá a todos, meu nome é Gabriel Araújo e hoje vamos falar sobre desprendimento de si. Eu, nessas últimas semanas aí, tenho assistido a um filme ou uma obra, né, porque é mais de um filme, espetacular, né? O famoso Star Wars, Guerra nas Estrelas, é super famoso, todo mundo pelo menos já ouviu falar na vida, né? Eu nunca tinha assistido e peguei para assistir e estou simplesmente apaixonado, é impressionante a obra. Mas por que que eu estou falando disso, né? Por que que eu estou falando de Star Wars? Bom, para aqueles que não sabem, eu vou dar um pequeno contexto. Star Wars é basicamente uma guerra ali na galáxia e tudo mais. Aí tem os Jedi, que são rapazes escolhidos que têm poderes ali, tem o sabre de luz, as espadas brilhantes, e enfim, são pessoas especiais, assim por dizer. Tem um rapaz que se chama Anakin Skywalker. Esse Anakin Skywalker, cuidado, spoiler, se tornará o famoso Darth Vader, aquele lá que é um cara todo de preto, que fica com uma máscara o tempo todo, enfim. O Anakin vai se tornar o Darth Vader no futuro. A grande questão é que o Anakin, antes dele se tornar o Darth Vader, ele na verdade era uma pessoa boa, uma pessoa do bem, né? Quando ele vira o Darth Vader, ele vai pro lado sombrio da força, né? Ele vira uma pessoa má, assim por dizer. A grande questão é que o que corrompeu, né, o coração do Anakin, se ele era bom, se ele era do bem, né, antes. Ele antes era um Jedi que lutava pelo bem, né, enfrentava o mal, lutava contra o mal. E num determinado momento ele se vira e passa para o lado sombrio da força. Por que isso, né? Assim, claro, tem várias coisas ali por trás que envolvem isso, mas a grande questão é que, primeiro, morre a mãe dele, isso o abala muito. Ele tinha visões que a mãe dele estava sofrendo, e aí, quando ele foi lá vê-la, né, ela de fato havia morrido, e isso abalou muito ele. E mais pra frente ele se casa, tudo mais, com a Padmé, e essa menina, a Padmé, que é a esposa dele, engravida do próprio Anakin. A grande questão é que depois que ela soube da gravidez, o Anakin começou a ter vários sonhos em que a Padmé morria no pós-parto. E, obviamente, o Anakin ficou desesperado, ficou muito perturbado, né, com aquilo. E foi passando o tempo, ele queria a todo custo evitar aquilo, né? Ele pensava, né, pô, eu não fui forte o suficiente, ele sempre falava da questão de força, eu não fui forte o suficiente para evitar a morte da minha mãe. Sendo que nem foi culpa dele a morte da mãe dele, mas ele se culpava por isso. Eu não fui forte o suficiente para salvar minha mãe. Eu tenho que ser forte o suficiente para salvar a minha mulher, a minha esposa, né? Porque ele amava ela, obviamente. E ele começa a entrar num desespero tão grande pensando nisso. E você olha, e é algo bonito, né, de se ver, no sentido da preocupação dele, dele querer a todo custo buscar alguma solução para salvar a mulher dele, né? Isso, pô, é super romântico, né? Muito bonito. Agora, a questão é, vamos para a Lady Murphy, né, citada no filme do Interestelar. A Lady Murphy, de uma maneira interpretada, diz: tudo que pode acontecer, vai acontecer. E olha que loucura, né? Já dando um spoiler. O Anakin sonhava que a mulher dele morreria no pós-parto. Ele foi tentado pelo mal, porque se ele fosse pro lado sombrio da força, o mal estava prometendo para ele que eles lhe dariam um poder suficiente para que ele pudesse dar o dom da imortalidade para a mulher dele. Ou seja, a mulher dele não morreria se ele fosse para o lado sombrio da força, porque ele ganharia um poder sobrenatural, sendo que ele já era super forte. E aí, sendo tentado, ele acabou cedendo e foi para o lado da força, por outros motivos também, mas esse foi um dos motivos, para tentar salvar a mulher dele. E olha que irônico, né? Por que eu falei da Lady Murphy, né? Tudo que pode acontecer vai acontecer. Porque no final, a mulher dele morre no pós-parto e, de certa forma, por culpa dele. Porque ele usou os poderes dele contra ela no momento ali de ódio, de raiva ali que ele tava.
Olha que loucura, né? Que bizarro isso. Ele fez tudo aquilo pra tentar salvar a mulher dele e no final ele é que acabou meio que matando a mulher dele. Meio bizarro, né? Mas enfim. A grande questão é, o Anakin era uma pessoa boa e no momento ali de fraqueza, né, no sentido que ele estava angustiado, querendo salvar a mulher dele, até um motivo nobre, né? Ele acabou caindo no desespero e se entregou ao mal, porque ali ele via um meio mais fácil ou então um meio mais assertivo, né? Não de ser certo, mas assertivo no sentido de que dá uma segurança maior para ele conseguir conquistar aquilo que ele queria, né? Só que aí que tá o problema, né? Nem sempre as coisas que nós queremos, né, a nossa vontade, é a vontade de Deus. E aí, por isso que eu estou falando dessa cena do Star Wars. E por isso que tem a ver com o tema de hoje. O desprendimento de si. A gente, na nossa limitação humana, a gente não tem dimensão das coisas como um todo, né? Nós temos a dimensão limitada, né? O que a gente vê, o que a gente está vivenciando ali, é o que a gente tem em mente, né? O que a gente sabe o que está acontecendo. Porém, Deus, na sua onipotência, onisciência, ele sabe de coisas que nós não sabemos. Das coisas ao nosso redor, das pessoas ao nosso redor, das coisas que vão acontecer futuramente, porque Deus já sabe o futuro. Não porque o futuro está pré-determinado por Deus, como os calvinistas acreditam, não é isso. A questão é que Deus já sabe as coisas que nós iremos fazer com o passar do tempo, né, no futuro. Só que nós não sabemos ainda, obviamente, porque o futuro não chegou, nós não estamos vivendo o futuro ainda. Mas Deus já sabe. E aí é uma grande questão, né? Porque nós, na nossa limitação, temos uma consciência das coisas ao nosso redor limitada. E nessa consciência limitada é o que a gente forma a nossa razão em buscar certas coisas. O problema é que por conta dessa nossa limitação, muitas vezes nós não conseguimos fazer uma análise de fato coerente com a situação. Porque tem coisas que nós não vemos, tem coisas que nós não sabemos, mas Deus sabe, Deus vê tudo, inclusive o futuro. Então, vamos supor que eu estou rezando por algo hoje, né? Uma oração para uma coisa X. E na minha limitação eu olho para aquilo e falo, poxa, isso aqui seria maravilhoso para mim, seria incrível, me ajudaria muito, seria muito bom para mim, tal, tal, tal. A questão é que Deus, ele pode muito bem olhar para aquilo e falar, olha, se você recebesse esse X que você tanto pede, você muito provavelmente cairia numa grande perdição. E isso não te levaria para a salvação. Isso não te levaria para o céu. E pior, o pecado original, essa mancha, ela obscurece a nossa razão, como já disse em outros vídeos. Ela obscurece o nosso sentido de olhar para as coisas e falar, ah, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser ruim. Muitas vezes o nosso julgamento está completamente equivocado por conta do pecado original, por conta da nossa miséria como ser humano. Quem que não tem essa mancha? Quem que não tem essa fraqueza? Deus. Que tudo sabe. Ou seja, quando nós nos apegamos muito nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos nossos sonhos, é basicamente como se nós pegássemos o volante da nossa vida e falasse, só eu dirijo. Só eu tomo o rumo, a direção aqui. O problema é que pode ser que tenha um precipício ali na frente, só que eu não sei, porque eu não tô conseguindo enxergar ali na frente. O único que consegue enxergar ali na frente, que tem um precipício, que acabou a rua, é Deus.
Eu não consigo ver. Só Deus. E a gente tem medo, né? A gente tem medo de entregar o volante nas mãos de Deus, que sabe de tudo. E é interessante, no filme do Star Wars, no terceiro filme, eu anotei algumas frases. Tem duas frases do Mestre Yoda. O Mestre Yoda é aquele bichinho verde pequenininho, que é bem famoso também. E ele é um baita sábio, um cara muito inteligente e tudo mais. E ele estava dando conselhos pro Anakin antes do Anakin virar o Darth Vader. Ou seja, antes do Anakin se corromper de fato pro lado sombrio da força. O Mestre Yoda, ele sempre. Assim, vamos dizer que o Mestre Yoda ele tinha um certo poder ali especial que ele conseguia meio que ver ali, sabe? Tipo, como se ele visse o que tinha dentro de cada pessoa ali, né? E ele sempre falava que ele via muito medo dentro do Anakin. E esse medo era justamente dessa perda, né, das pessoas, né? Ele perdeu a mãe dele. Isso foi um grande baque para ele. E quando ele perdeu a mãe dele, essa questão dessa necessidade de não poder perder a mulher dele possuiu o coração dele de uma maneira muito, muito grande, sabe? Tipo, como se a mulher dele fosse tudo ali, né? Sem a mulher dele, acabou. Então, por isso que ele se corrompeu no final das contas, né? O Mestre Yoda, ele chega e fala para Anakin. Ele fala assim, o medo da perda é o caminho para o lado sombrio. E depois ele ainda fala que o Anakin deveria treinar para se libertar de tudo que se tem medo de perder. E ainda um pouco depois, outro mestre, o mestre Windu, ele chega e fala assim: o medo obscurece o seu julgamento. E por que eu tô falando de medo aí, essas coisas, né? Porque nós temos medo de entregar o volante da nossa vida nas mãos de Deus, porque nós temos medo de perder aquelas coisas que nós queremos. E as coisas que nós queremos nem sempre é da vontade de Deus. E aí? Será que a gente tem a coragem de abrir mão dos nossos sonhos, das nossas vontades, para nos entregarmos, nós entregarmos nas mãos de Deus os nossos sonhos, as nossas vontades e acolher aquilo que Deus tem pra gente? E aí? Essa é a grande questão. E esse medo de desapegar dos nossos sonhos, das nossas vontades, é o que nos trava, é o que nos impede de nós, muitas vezes, nos entregarmos para Deus. E no filme do Star Wars, os dois mestres, que são dois sábios, eles alertavam o Anakin sobre isso. Eles viam no coração do Anakin esse medo de, de acabar perdendo, né, a esposa dele. E tudo bem, assim, não tô falando que não é legítimo, é super, super nobre, né, essa dor dele. Perder uma pessoa querida é algo, assim, brutal, né, para um coração. Ainda mais quando é a sua amada, né, o seu amado, que está grávida, né. Realmente, é um motivo muito nobre, né, é uma tristeza nobre, né. São Tomás de Aquino, ele fala que fugir da tristeza é o maior crime que você pode cometer consigo mesmo. Porque você fugir da tristeza, da dor dali, não vai fazer passar aquela dor. Pelo contrário, você só vai estar suprimindo ali dentro do seu coração aquela dor, guardando, 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 até que em algum momento vai colapsar. Até que em algum momento você vai cair no desespero e vai falar: eu não aguento mais guardar isso, eu não aguento mais guardar essa dor. Por isso que o choro, até os amigos, por exemplo, a família, quando nós, né, nos abrimos para chorar, para sentir aquela dor,
para soltar para fora aquela dor, conversando com algum querido, é o método mais eficaz para nós podermos passar e suportar aquela dor. Porque se você suprime algo, se você suprime algo dentro de você, você não está jogando para fora aquilo. Você está guardando. E aquilo vai continuar ali. A questão é que nós devemos saber suportar a dor com sabedoria, né? Passar pelas dores com sabedoria. E renunciarmos a nós mesmos, renunciarmos aos nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, exige dor. Porque nós temos o apego àquilo. Principalmente porque nós não conseguimos enxergar o mal que tem naquilo. Ou melhor, nós não conseguimos enxergar o bem maior que Deus tem quando Ele vai nos oferecer as outras coisas, quando Ele vai nos oferecer coisas contrárias à nossa vontade. E aí que cai nessa questão dessa revolta contra Deus. Poxa, eu queria tanto, eu rezei tanto por isso, e Deus me deu o contrário. Pô, será que Deus está jogando contra mim? Não, você que está jogando contra você mesmo. Só que a gente não percebe. Porque a gente não tem consciência do todo. Só Deus sabe o que é bom para nós. E tem uma passagem na Bíblia, bíblica, na Bíblia, que um grande querido amigo meu me contou em um momento, me falou essa passagem em um momento muito difícil, e eu levo no meu coração até hoje, né? Romanos 8:28. Né? Ela fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E sim, a renúncia aos nossos sonhos, às nossas vontades, ao nosso querer, dói. Dói. Mas a grande questão é que, por mais que doa, por mais que eu não entenda, né, por que que Deus escolheu dar outra coisa ao invés daquilo que eu tanto queria, por mais que doa, eu tenho a certeza de que o que Deus vai dar é o melhor. Porque Deus sabe de tudo. Como eu falei, Deus vê coisas que eu não vejo. Deus sabe as coisas à frente que eu não consigo enxergar. Deus vê o interior que eu não consigo enxergar. De mim, de todas as coisas. Então, é muito melhor nós confiarmos em Deus, em falar, olha, eu gostaria muito disso. Né? Jesus, lá no Horto das Oliveiras, quando ele estava na agonia, ele fala, Pai, afasta esse cálice de mim, mas sobretudo prevaleça a tua vontade. Né? E essa deve ser a nossa oração. Devemos pedir as coisas que nós queremos, porque Deus é um Pai que escuta o que temos a pedir. Não é um pai que mima, no sentido de que ele vai dar tudo o que nós queremos. Mas é um pai atencioso que sempre está ali escutando o que nós temos a dizer, o que nós temos a pedir. O que nós temos a dizer ali, angustiados e pedindo, poxa, eu queria tanto isso aqui, Jesus. E ele vai lá, vamos ver se dá, né? Vou pensar, né? Na volta a gente vê se compra ou não. E às vezes ele vai falar não. Às vezes ele pode falar sim. A nossa oração deve ser essa. Pedir o que nós queremos pedir, mas, sobretudo, que prevaleça sempre a vontade de Deus. Porque essa vontade nós sabemos que é superior a tudo. Essa vontade nós sabemos que é para o bem, para o nosso bem. E não nos deixarmos levar por essa dor, por essa ansiedade de ficar pensando, poxa, eu queria tanto isso, queria tanto aquilo. E ficar ali pensando no futuro. É muito mais fácil nós pegarmos e falar, olha, eu queria muito isso aqui, Jesus. Eu fico pensando nisso o dia inteiro, todos os dias. Mas eu não tenho controle do futuro. Só Deus tem o controle das coisas. Então é muito mais fácil nós pegarmos, tirar esse fardo de nós
de acharmos que nós temos o controle, ou que nós devemos ter o controle de tudo, nós não temos e nunca teremos, e entregar nas mãos de Deus, porque Ele sabe de tudo, porque Ele comanda tudo, e falar: olha, Jesus, eu gostaria muito disso, mas eu sei que o que você tem para mim é o melhor, então faça-se a tua vontade. Se possível, o que eu peço, mas, sobretudo, faça-se segundo a tua vontade. Senão, nós podemos cair no desespero, na desesperança, e nos rebelarmos contra Deus, assim como o Anakin se rebelou contra o bem e foi para o lado da força, porque ali, o, la o lado sombrio da força, porque ali ele conseguiria realizar os desejos dele. Só que os desejos dele levaram ele à perdição, porque no final ele perdeu aquilo que ele mais amava, que era a mulher dele, e perdeu até mesmo os próprios filhos, né? Perdeu o mestre dele, perdeu toda a família dele. Agora, o que Deus tem para nós, para a nossa vida, é o céu, é a vida eterna. Aquilo que Deus vai colocar na nossa vida, vai nos dar, é o que vai nos levar para o céu. Então, que nós saibamos, né, ter esse discernimento e essa coragem de, apesar de pedirmos o que nós queremos, nós dizermos: Senhor, sobretudo, faça-se a tua vontade. Eu me desfaço das minhas, eu me desfaço de mim mesmo, porque eu quero me apegar somente em ti, somente nas tuas vontades, no teu querer. E eu sei que tudo o que acontecerá na minha vida é com um propósito, é com o seu propósito, é com a sua vontade, e não por um acaso, porque o acaso não existe, tudo é um propósito de Deus. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Aqueles que gostam de Star Wars, deixem aí os comentários se vocês acharam legal a analogia, mas eu tô adorando o filme. E, enfim, é isso. Deus abençoe, um beijo, fica com Deus.